Olá pessoal, tudo bem? Na semana passada eu prometi que eu ia dar dicas de ensino, de aprendizado, na verdade, e dicas de estudo, estratégias. Hoje eu vou dar uma dica sobre aprendizado. Na verdade, uma informação que eu acho bastante importante a gente ter em mente quando a gente quer aprender alguma coisa. Meu nome é Luiz, eu sou professor de inglês e eu dou aulas de inglês já há 34 anos, dou aulas desde 1992 e eu gosto muito do que faço. A minha motivação para começar esse canal, na verdade, foi a partir de uma informação que eu li na internet. Eu espero que essa informação esteja um pouquinho errada, porque diz que no Brasil apenas 1% da população brasileira fala inglês fluentemente. Bom, se a gente considerar, a gente arredondar a população brasileira para 213 milhões, a gente vai ter 2 milhões 130 mil pessoas que conseguem falar inglês fluentemente. Eu espero que essa informação esteja errada. Um país tão grande, com poucas pessoas, na verdade, falando inglês, né? Uma porcentagem de 1% é muito pouco. E eu fiquei pensando, né? O que saiu errado? Eu acho que várias coisas saíram erradas, né? E eu acho que é importante a gente ter algumas coisas em mente para que a gente não desanime. A primeira dica, na verdade, a primeira informação sobre aprendizado que eu vou dar hoje, que nesse vídeo eu vou dar hoje, aliás, eu vou dar uma informação ou uma dica de estratégia por vídeo, porque senão ia ficar muito longo. Eu pensei, não, eu posso fazer um vídeo com todas as informações, né, com todas as dicas de aprendizado, mas aí eu achei que ia ficar muito longo. Então eu resolvi fazer uma dica ou uma informação a cada vídeo. Então assim o vídeo fica mais curto, fica menos cansativo, desculpa. Então, o que acontece? O processo de aprendizado é um processo relativamente longo, né? E eu aprendi, como eu falei num dos vídeos, eu aprendi inglês numa época que não existia internet, não existia YouTube, então eu tive que usar fita cassete, livros, cadernos, dicionários, rádio e assim por diante, porque não tinha o, a ferramenta da internet, não tinha os vídeos da internet. Hoje a gente tem aplicativos, tem internet, tem YouTube, né? A dica número um é uma lembrança para vocês. Lembrar do quê? Lembrar que o processo de aprendizado de um idioma, ele leva tempo. Se a gente pensar num bebê, por exemplo, um bebê que nasce aqui no Brasil. O bebê ele nasce no Brasil, ele é exposto à língua portuguesa e lá pelos 2 anos ele começa a falar. O meu filho ele começou a falar mais tarde, começou a falar com quase 4 anos. Por quê? Porque eu só falava inglês com ele, a minha esposa só falava japonês e o resto do mundo falava português com ele. Então ele demorou mais para processar a produção da língua, mas isso é esperado. Eu já tinha estudado sobre isso, por isso que eu não entrei em pânico. Tem gente que faz isso e acaba entrando em pânico. Eu só falava inglês, a minha esposa só japonês e o resto do mundo falava português. E o bebê, lá pelos 2 anos ou um pouco antes, ele começa a falar. Mas eu pergunto para vocês, ele fala fluente? Não. Ele fala corretamente? Eu digo, a gramática dele é correta, o vocabulário dele é preciso? Também não. Então ele adquire a linguagem. Lembra que eu falei sobre aquisição e aprendizado? Então ele está adquirindo a linguagem. Como? Ele está sendo exposto à língua e à necessidade de se comunicar. Aí o que acontece? Lá pelos 5, 6 anos de idade, ele vai para a escola para aprender português. Aí sim ele estuda gramática, estuda vocabulário, aprende a analisar textos e assim por diante. Mas até cerca de 5 anos de idade, ele ainda está falando errado. Na verdade, a gente ainda fala português errado
a vida inteira, né? Se a gente não cuidar, não estudar. Então, a não ser que a pessoa seja um gênio da linguística, né? Um gênio linguístico com uma aptidão linguística muito absurda, eu acho muito difícil a pessoa aprender a falar inglês a partir do zero em 6 meses. A pessoa tem que ser um gênio, eu acho difícil. Né? Por isso que eu nunca prometo para aluno que eles vão aprender a falar fluentemente em 6 meses. Eu acho bem difícil. Conheço pessoas que evoluíram muito em 6 meses, mas não aprenderam a falar fluentemente. E tá tudo certo, tá tudo bem, não tem problema. Mas é importante a gente ter essa consciência, a consciência de que a língua leva tempo, o aprendizado leva tempo. Só para comparar com o esporte, eu gosto muito de esporte, eu corria, depois eu tive uma trombose, acabei parando de correr, mas vamos supor, se uma pessoa corre, já está acostumada a correr 10 quilômetros, corre 10 quilômetros umas 3 vezes por semana, tá? E essa pessoa faz um tempo de 10 quilômetros em cerca de 50 minutos, 45, entre 45 e 50 minutos. Essa é uma pessoa que já está acostumada a correr 10 quilômetros e corre de uma maneira bastante eficiente, né? Uma pessoa que corre 10 quilômetros com esse tempo, se ela quiser treinar para uma maratona, ela vai precisar cerca de 5 meses. Ela vai precisar de cerca de 5 meses, treinando uma média de 6 a 8 horas por semana, Vai ter que ter dias de descanso e assim por diante. Eu acho que o mínimo de sessões de treinamento nesses 5 meses seria por volta de 85 sessões de treinamento. Então são 85 vezes que essa pessoa vai correr para treinar para correr uma maratona. Lembrando que uma maratona são 42 quilômetros, 195 metros. Não é só 42, tem um pouquinho mais. E eu acho que é entre 85 sessões a 110 sessões de treinamento. E aí sim, a pessoa vai estar pronta para correr os 42 quilômetros, 195. Então, é muito importante, pessoal, que vocês tenham em mente e tenham paciência com o processo de aprendizado e paciência consigo mesmos. Muita gente acaba desistindo de aprender inglês, aprender um esporte, aprender um instrumento por falta de paciência consigo mesmo. A pessoa acha que não aprende, então a pessoa acaba desistindo dela mesma. E isso é muito ruim, né? Porque o processo é demorado, o processo não é fácil. Eu estudei música durante muito tempo. Eu estudava bastante, eu estudava algumas horas por dia. Mas impossível em 2 anos tocar peças muito difíceis. Impossível, não tem como. A não ser, de novo, que a pessoa seja um gênio. Bom, então a primeira dica é essa. É que vocês tenham a consciência de que o processo ele é razoavelmente longo. O processo de aprendizado, seja de uma língua, seja de um esporte, seja de um instrumento, ele é razoavelmente longo. Claro, tem aptidões maiores ou menores para cada área, né? Mas todo mundo precisa de um certo tempo para aprender. Então, no próximo vídeo, eu falo mais um pouco sobre mais uma dica. E escrevam nos comentários por que vocês acham difícil aprender alguma coisa. O que torna algo difícil de aprender. Tá bom? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.